Aí o reserva perdeu pro Tom Benson, mas não é o reserva do Palmeiras, empatou. Não é o reserva que é bom demais, que não podia, não sei o quê. Assim, o Abel disse até ontem aqui no programa, ele estava de olho no clássico, faz parte. O Abel já entendeu como focado, que funciona, né, o processo aqui no futebol brasileiro. Lembra do Vitor Pereira quando foi jogar lá com o Palmeiras, em Barueri, projetando outro jogo? Esqueceu o Palmeiras, não pode. Num Corinthians e Palmeiras, e o Miller disputou esse clássico, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, você não pode esquecer nunca um Corinthians e Palmeiras. Então o Abel, pensando já, né, no clássico do sábado, e sabendo que a classificação estava bem encaminhada, ele mesclou o time. Ponto pro Abel. A classificação veio? Veio. Ponto pro Abel. Veio com empate. Agora, vamos fazer 2 recortes aqui, Miller. O Palmeiras, nos últimos 10 jogos, sofreu 9 gols. E nos últimos 5 jogos, levou 7 gols. O que não é comum para o time do Palmeiras. E o Abel, inteligente que é, tem que ficar atento para esse cenário, Miller. É um número, uma média um tanto quanto elevada, não é? Olha, Garrafa, Michele, ontem o Palmeiras poderia ter goleado, que seria um placar normal. Mesmo com o time, com o banguzinho, né, como a gente fala... Por que não goleou? Porque foi incompetente nas finalizações, porque criou muitas oportunidades, né? O Palmeiras sobrou em campo ontem. O empate não diz o que foi o jogo. Diz, foi o empate. Exatamente. Então, acho que o Abel foi inteligente, deu moral para os jogadores reservas, né? Pensando no clássico, ele está certo, né? Tem elenco para isso. Então, eu acredito que o Palmeiras, Michele, é favorito contra o Corinthians no sábado, até porque joga em casa. Acredito que o Palmeiras vence o Corinthians no sábado. Eu acho que meu tio esperava mais do jogo, porque ele pagou lá, assistiu o jogo. Aí, quando terminou o jogo do Palmeiras, pulou pro jogo do Corinthians. Ele é palmeirense, contente. Tem mais Palmeiras por aqui, mas agora é ao vivo, direto da Academia de Futebol. Chega mais, Silveira, aparece na sua telinha. Boa noite. O Abel Ferreira falou sobre o interesse do Nice por ele, é isso? Despistou, né, Michele? Falou sim, boa noite para todo mundo. O Abel Ferreira já foi procurado, sondado, especulado em alguns clubes da Europa, desde que ele chegou aqui ao Brasil, inclusive no Oriente Médio, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras. E ele tem recusado ter o plano de carreira dele, cada vez mais firme e forte no Palmeiras. O Nice, lá da França, já havia feito uma sondagem no ano passado, recusada pelo Palmeiras, pelo Abel Ferreira. Desta vez, quem está especulando é a imprensa francesa, porque o Nice não vive um bom momento, estão já montando lá no clube francês uma lista de possíveis treinadores para a próxima temporada, sempre lembrando que temporada na Europa começa na metade do ano, então seria para o meio do ano agora, né? E o Abel Ferreira aparece nessa lista. Eu dei a notícia ontem, e o Abel Ferreira já falou a esse respeito. Começou falando disso, depois foi por outro caminho. Vamos ver o que disse o professor Portuga Abel Ferreira. As pessoas têm que falar comigo, né? Isto que diz a imprensa, para mim não... Eu tenho contrato com o clube, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja, e é isso que me preocupa, é o aqui e o agora. E é o meu clube, neste caso, que é o Palmeiras, onde eu tenho os meus jogadores, e agradeço todo esse reconhecimento que vem. Eu vou dizer, por exemplo, algo que eu li do Ronaldo Fenómeno, que eu aprendi a admirar. Isso são palavras que me enchem de orgulho, porque eu sei de quem vem, sei o caminho, o passado dele, sei quanto ele sofreu para triunfar, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu, e vindo dele, é um orgulho, um respeito muito grande ouvir esses elogios e esse reconhecimento. Mas isto é tudo fruto dos meus jogadores. Tudo o que eu consegui, até ao dia de hoje, começou em 2011, com os júniores do Sporting, onde fomos campeões, até ao dia de hoje, tudo o que eu tenho e que eu devo é a minha equipe técnica, aos meus jogadores. E vocês, se olharem para o meu passado recente, entendem que eu sou um treinador de projeto. Sou um treinador do aqui e do agora. Mas nós sabemos que o futebol é dinâmico. Futebol, o que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Agora, eu estou já disse, sou treinador de projeto, estou num grande clube, muito bem reconhecido, e gosto de fazer aquilo que faço, que é ajudar os jogadores a valorizar o futebol, a valorizar o nosso clube, a valorizar os nossos jogadores e depois, de forma indireta, a valorizar a comissão técnica também, e depois tudo o resto é reconhecimento, mas nada mais do que uma dizer blá blá blá, lá lá lá, não sei como é que se dizer aqui. Abel Ferreira
Relembrando, tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024, pode até renovar. Eu diria que ele só sai na vigência desse contrato em pouquíssimas situações. Um convite de seleção brasileira, a Leila já disse que libera. Um convite de seleção portuguesa, um sonho do Abel Ferreira por motivos óbvios. Ou uma chamada de um time grande, graúdo do futebol europeu. É a minha impressão. Abel Ferreira segue tocando o barco. Palmeiras tem derby no sábado, 18h30, Allianz Parque. Palmeiras descansou titulares, rodou bem o elenco. Pode ter até a força máxima. Rafael Veiga já está liberado pelo departamento médico, pode pintar como novidade. Marcos Rocha não deve jogar porque se machucou lá em Uberlândia. Em compensação, o Mike está de volta, atuou alguns minutos, deve ser o lateral direito. E o Palmeiras vai forte para o clássico, Michele. O Palmeiras vai com tudo para esse clássico e eu acho que assim, o Palmeiras tem tudo para passar como um trator pelo Corinthians, golear, mas também acho que como é clássico, Palmeiras e Corinthians, tudo pode acontecer e acredito que o Corinthians pode, como uma fênix, ressurgir das cinzas, que essa vitória contra o Remo deu moral, e ganhar o jogo sim. Se empatar, já é uma baita vitória, porque é no Allianz Parque. Fala, Garrafa. A Michele fez a leitura que é correta. Se você pegar friamente, né, Miller? Friamente, você olha o Palmeiras, situação do Palmeiras, elenco, Palmeiras com força máxima, Corinthians sem técnico, em crise e tal, você fala, Palmeiras vai passar um trator. Mas o Miller que jogou sabe que não é assim. Principalmente quando temos dois adversários do tamanho de Corinthians e Palmeiras e quando temos Corinthians e Palmeiras. Se a gente fizer um levantamento, mas foram inúmeras, e não poucas, foram inúmeras as vezes que isso aconteceu. Que a equipe que estava no momento difícil, no momento inferior, inverteu a situação, venceu o clássico. Então, todo cuidado é pouco. Eu entendo que o ponto positivo do Palmeiras, além de tudo isso que a gente falou, de estar vivendo o melhor momento, ter um melhor elenco, as coisas estarem caminhando bem, é que o Abel é um cara que parece que não dorme no barulho de ninguém. O Abel, ele conhece os atalhos, os buracos. E isso é importante para um clássico desse tamanho, né, Miller? Olha, Rafa, eu acredito que o Palmeiras vai vencer o Corinthians, né? Não só pela... Na goleada ou só vencer? Acho que uns 2-0 vence, né? Não só porque tem mais time, porque tá num momento totalmente diferente do Corinthians. É porque o Palmeiras é um time melhor do Brasil, junto com o Flamengo, eu sempre falo isso, né? E o Corinthians, se você for ver bem ontem, analisar friamente o jogo, ele sofreu para vencer o Remo. Sofreu mesmo, literalmente. Nos primeiros 10 minutos, sim. O Corinthians jogou bem. Depois, o Remo equilibrou o jogo. Claro, lembrando que clássico é totalmente diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O fato de estar chegando para um clássico sem um treinador no banco, se for jogar sem um treinador, vamos lá, tudo bem, vem o Lázaro, um treinador tampão ali, ou vem, sei lá, qualquer um tampão. Vai estar sem treinador, do mesmo jeito. O fato de estar sem treinador influencia muito em campo? Muito. É mesmo? Com certeza. Olha, não dá para os caras por exemplo, o Lázaro hoje está dando treino. Os Garrafa sabe disso. Provavelmente, né? Lógico, futebol é muito dinâmico, né? Futebol não existe Dia dos Pais, das Mães, feriado, não tem feriado. Futebol não existe isso, né? Ele continua a todo vapor. Se não tiver treinador no sábado e for o Lázaro, não vai estar sem ninguém. Pra mim, não está sem ninguém. Eu vou esperar, o Salazar vai trazer daqui a pouquinho as informações do Corinthians. Eu não quero acreditar, e não é nada contra o Lázaro, que o Lázaro comande o Corinthians contra o Palmeiras. Eu prefiro o Danilo. É óbvio. Seria, assim, muito ruim para a imagem do Lázaro, para a imagem do próprio Corinthians. O Corinthians demitiu o Lázaro como técnico. Ele reassumiu a condição lá na parte de desempenho. Então, o Lázaro não pode. Do Corinthians. A gente já se não tiver técnico, é o Danilo. A gente adiantou a coisa. Se não colocar o Danilo, o Danilo vai. O Duílio vai continuar fazendo besteira. Então vamos seguir Corinthians. A classificação contra o. Bora fechar o vídeo para falar sobre Tati Castellanos. Nome do atacante argentino de 24 anos de idade, que nas últimas 3 janelas de transferência esteve na pauta do Palmeiras. Ele acabou indo do New York City, dos Estados Unidos, para o Girona. São clubes do Grupo City. Girona na Espanha, você sabe, né? Nessa terça-feira, o Girona fez 4-2 no Real Madrid e o Tati Castellanos marcou 4 gols. Enchendo a bola, tá cheio de moral. Tem 11 gols na atual temporada e está entre os 10 maiores artilheiros da atual edição do Campeonato Espanhol. A curiosidade é que ele ainda pertence ao New York City, que decidiu colocá-lo à venda. E quem quiser comprar o Tati Castellanos já sabe quanto precisará gastar: 15 milhões de euros. 15 milhões de dólares, só para ser mais preciso, esse valor equivale a 76 milhões de reais.
Só é importante contextualizar, antes que qualquer torcedor do Palmeiras ou de outro clube brasileiro se empolgue, o Castelhanos já não quis vir para o Palmeiras antes de se transferir para o Girona, porque o sonho dele era jogar na Europa. Depois de se mandar para o futebol espanhol e dar certo por lá, 31 jogos e 12 gols na atual temporada, contando o Campeonato Espanhol e também outras competições, está mais do que natural para dizer que o Tati Castelhanos permanecerá no velho continente. Qualquer chance de atuar no Brasil ou na Argentina, como já foi especulado também, hoje está completamente descartado. E aí, vale a pena? Você torce por algum time europeu? Gostaria de ver Tati Castelhanos por lá? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.